Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Seja bem-vindo ao curso de Git. Se você for pensar nas suas tarefas diárias, se você é um profissional que mexe de alguma maneira com o computador, então possivelmente o seu dia vai ser mais ou menos composto de criar arquivos, salvar esses arquivos, editar arquivos e salvar as mudanças que você fez nesse arquivo. Então, basicamente, essas são as atividades que você vai fazer durante um dia. Bom, e se você quiser de alguma maneira gerenciar esse processo para que você possa controlar melhor o que você está fazendo? Vamos lá. Digamos que durante o tempo, o seu arquivo ele vai ter, o seu trabalho, ele vai ter certas versões. Então você vai ter um primeiro momento onde você criou o documento, vai ter um outro momento onde você está digitando o documento, tem a parte que você faz a verificação ortográfica, tem a parte que você faz uma correção gramatical, fazer mudanças nas cores de alguma parte do documento, inserir o logotipo da instituição que você trabalha e coisas desse tipo. E várias outras coisas que podem acontecer aqui. Você resolve tirar uma página por algum motivo, resolve adicionar outra página e assim vai. Então, durante o tempo, o seu arquivo tem várias versões. Bom, digamos que você está num determinado momento, por exemplo, você já terminou e você gostaria de saber o que você tinha feito, sei lá, 3 dias antes, 4 dias antes. É bem possível que você não lembre exatamente o que você fez. Então, uma vez que o arquivo estava pronto, é interessante se você tivesse alguma maneira de ter o histórico dessas alterações no seu trabalho para você poder gerenciar melhor e para você saber exatamente o que você fez em cada dia. Isso daqui, imagina no cenário onde só você está mexendo no arquivo. Agora imagina um cenário onde tem 2 pessoas, por exemplo, trabalhando em conjunto nesses arquivos. Então, às vezes a pessoa que vai fazer a correção gramatical e a verificação ortográfica não é a mesma que digitou o documento, por exemplo. A outra que vai mexer na mudança de cores, pode ser outro profissional. Então, quando você começa a colocar mais pessoas trabalhando naquilo ali, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para você gerenciar. Por quê? Você quer saber quem foi que fez determinado trabalho e em que momento que fez. Então, se você não tem um controle disso, começa a virar uma bagunça isso daqui. Bom, para resolver isso, nós vamos ter um sistema que são chamados de controle de versão. O que é um controle de versão? Ele é um sistema, um programa de computador que vai gerenciar as mudanças feitas nos seus documentos ao longo do tempo. Cada mudança você vai dar um código para ela, vai chamar de número de revisão. Então, por exemplo, você tem um conjunto inicial de arquivos e aí você salvou esse conjunto inicial de arquivos com uma revisão 1. Fez algumas mudanças, você fez umas mudanças, outras pessoas fez outras mudanças, tal. Chega um ponto onde você vai ter uma revisão 2, ou seja, aqueles arquivos naquele tempo, né? Naquele momento no tempo, vai ter uma marca como revisão 2. E assim vai, tá? Você vai alterando, adicionando arquivos e vai salvando, digamos assim, as versões desses arquivos. Bom, a ideia com o controle de versão é que você possa saber exatamente em cada momento quem foi que fez as alterações e o que ele alterou. Esse que é o chave, tá? E essas revisões, a ideia é que você possa comparar. Então, eu posso comparar o trabalho de uma determinada pessoa com o de outra pessoa. Eu posso também mesclar esses trabalhos, ou seja, eu pego o que uma pessoa fez, o que a outra pessoa fez e junto. E eu também posso restaurar versões antigas do trabalho. Então, alguém fez alguma mudança no arquivo, eu testei essa mudança, não gostei, eu posso restaurar para o que era antes. Então, basicamente é isso que o seu controle de versão vai fazer. Em relação à arquitetura de um controle de versão, nós vamos ter basicamente 2 tipos, o centralizado e o distribuído. Como é que é o centralizado? No centralizado, você tem um repositório principal, onde todo mundo que está trabalhando mexe nesse repositório. E o que é repositório? Repositório, vamos imaginar que é como se fosse um diretório, tá? Uma pasta, onde está todos os arquivos do seu projeto. Vamos pensar assim. E aí está todo mundo mexendo nos arquivos dessa pasta. Você já começa a perceber que isso aqui vai ter, em vários momentos, um monte de problema de conflito, né? Ainda mais que está todo mundo mexendo em um determinado arquivo ao mesmo tempo. Então, esse tipo de arquitetura aqui pode não ser interessante. Além disso, digamos que esse repositório, por qualquer motivo, ele seja destruído ou ele seja perdido, né? Sei lá por que aconteceu, perdeu esse repositório. Aí você não tem, você pode até ter backup desse repositório, ok, versões mais antigas dele, possivelmente. Só que o que acontece? Como de qualquer maneira, esse é o principal, fica todo mundo sem trabalhar, porque você não tem aquele repositório principal, beleza? Bom, agora vamos imaginar num tipo de sistema que é o distribuído. Como é que ele funciona? Você continua tendo um repositório principal, só que a diferença é que cada pessoa trabalhando nesse projeto tem uma cópia local daquele repositório. E essa cópia local desse repositório pode estar simplesmente igual ao que está lá no principal, ou já pode ter as alterações que essa pessoa que fez, só nesse repositório local.
Assim também pode ter nesse repositório aqui as alterações que essa pessoa fez, nesse repositório aqui as alterações que essa pessoa fez. Nesse sistema aqui, o que acontece? Essa pessoa pode trabalhar independente do que essas pessoas estão fazendo. Inclusive, na verdade, essa pessoa pode trabalhar até sem ter, por exemplo, internet. Digamos que a internet ele está sem conexão, não tem problema, ele não vai ter conexão com esse repositório, mas como ele está aqui com uma cópia desse repositório onde ele pode trabalhar, ele pode fazer tudo o que ele precisa sem precisar da internet ali naquele momento. E aí o que acontece? Se por um acaso também acontecer de um repositório desse principal falhar, ou perder, ou ser destruído, sei lá, como ele está replicado em várias máquinas, cada pessoa tem uma cópia local, você pode depois restaurar ele mais facilmente, tá? É claro que nessa restauração que você vai fazer, você vai ter também as alterações feitas individualmente por cada pessoa dessa, mas que você, como a gente vai ver mais à frente, você pode retirar as alterações que uma pessoa fez e usar uma determinada para ficar fixa. Então, enfim, você consegue operar mais fácil esse repositório, que era o principal. E nesse contexto aqui, o que acontece? Você depois pode pegar o que essa pessoa fez nesse repositório, o que essa outra pessoa fez nesse repositório e juntar o que elas fizeram para poder ter o produto final. Então veja, nesse sistema distribuído, você tem uma liberdade maior de trabalho, cada pessoa, e você diminui o risco de você perder o seu projeto, tá? Bom, então vamos lá. Pensando novamente aqui na colaboração, a ideia é basicamente assim. Digamos que essa pessoa está responsável por fazer o corpo desse bonequinho, por exemplo. Já essa pessoa aqui está responsável por fazer os braços do bonequinho. E essa outra está responsável por fazer as perninhas do bonequinho. A ideia é que elas vão trabalhar de maneira individual, em paralelo, e que em algum momento nós vamos poder juntar essas peças, digamos assim, para formar o objeto final, que é esse bonequinho aqui. Sendo que eu quero guardar todo o processo de fabricação, digamos assim. Eu quero saber, em determinada data, em determinado tempo, o que cada um desses estava fazendo. Isso é interessante porque depois do boneco pronto, se tiver algum problema, por exemplo, no braço, eu sei quem foi que fez esse braço e sei em que momento do tempo ele fez aquela alteração que gerou o problema. Então, isso é interessante eu saber, tá? Bom, e quais são as ferramentas que nós temos para fazer controle de versão? Vou citar aqui 4. O Git, o Subversion, o CVS e o Mercurial. Bom, o Git e o Mercurial são ambos do tipo de distribuído, tá? Então eles têm um repositório local, cada máquina, e nós temos um repositório principal. Já o CVS e o Subversion são controles de versão que são centralizados, tá? Então só vai ter um repositório centralizado. Em relação à popularidade dessas ferramentas, então vamos pegar aqui os dados do trends.google.com dos últimos 5 anos. Eu peguei essas 5 ferramentas, o Git, o Mercurial, o Subversion e o CVS. Veja o seguinte, disparado, o Git é o que tem a maior popularidade, ou seja, onde foi que teve no Google o maior número de pesquisas em relação ao Git. Claro que não quer dizer necessariamente que ele é melhor só por causa disso, mas veja bem, se a grande maioria das pessoas está procurando pelo Git ao invés dos outros, então deve ter alguma razão específica para isso, né? É de se esperar, de se imaginar que essa ferramenta esteja mais famosa ou que esteja melhor para usar ou algo do tipo, né? Já que a maioria das pessoas está usando, então é um bom lugar para você começar, né? Não quer dizer necessariamente que você não vai trabalhar com as outras. Sei lá, pode ser que na empresa que você vai fazer ou no projeto que você vai trabalhar, use outro, pode acontecer. Mas nós vamos nos ater ao Git, que é o que está bastante utilizado atualmente. E o Git, vamos ver algumas informações. Primeiro, uma informação que ele foi criada pelo Linus Torvalds em 2005. Linus é justamente aquele cidadão que criou o núcleo do Linux, criou o kernel do Linux. Ele tinha que, em um dado momento, ele usava um sistema de controle de versão para criar o kernel do Linux. Chegou um momento que esse controle de versão teve algum problema entre eles, né, que faziam um projeto do Linux, e a pessoa que era a dona do programa que fazia controle de versão. E aí eles tiveram alguns problemas com eles e resolveram, então, deixar de usar a ferramenta da pessoa e criaram, então, a dele. Linux precisava de uma ferramenta para controlar a versão do kernel do Linux. E ele criou o Git, tá? O Git é um sistema distribuído. A ideia desde o início é justamente que você possa trabalhar nas suas atividades sem precisar ter o repositório, que é o repositório principal. Você pode trabalhar na sua máquina, localmente. Ele é compatível com outros sistemas, tá? Com outros gerenciamentos de versão. Ele permite desenvolvimento não linear, que é justamente que você pode ter pessoas de forma paralela trabalhando, e você pode também você pode trabalhar em partes do seu projeto separadamente, tá? Ele é leve e rápido, realmente ele é muito rápido, confiável e seguro, livre, né?
E ele é usado por empresas gigantes, como Google, Facebook, Netflix e muitas outras. Se você fizer uma pesquisa de empresas que usam o Git, você vai ver que tem um monte mesmo. Bem, em relação a um repositório centralizado, tem uma página que é das que mais utilizadas, mais famosas, que é o GitHub, tá? É o www.github.com. O GitHub é como se fosse uma versão web do Git, tá? Só que ele possui também algumas funcionalidades próprias. Ela é permitida que qualquer pessoa se registre nela, é gratuito. Ela oferece a hospedagem dos seus projetos, né? Ela vai ser o seu repositório principal, digamos assim, o repositório onde você vai enviar suas mudanças na nuvem, digamos assim. E ele permite que você crie projetos públicos e privados. Projeto público, todo mundo pode acessar. E o projeto privado, só você e aquelas pessoas que você configurar. Só que no projeto privado, se você quiser, no GitHub, você tem que pagar uma taxa. Você tem que pagar uma assinatura para poder criar projetos privados. O GitHub ele é enorme, tem mais de 20 milhões de usuários, mais de 57 milhões de repositórios e é atualmente o maior repositório de código no mundo. Tá? Então, muitos projetos abertos, muitos mesmo, estão hospedados nesse GitHub. Tá? Bom, lembrando da arquitetura que a gente falou nesse instante sobre controle de versão, é como se fosse isso aqui, ó. Nosso GitHub vai fazer o papel do repositório principal, o repositório que vai estar online, e o Git vai ser o sistema que vai estar na nossa máquina, gerenciando nosso repositório local, certo? Tudo bem, o GitHub também como eu já falei, é uma interface web para o Git, então aqui dentro também tem um Git rodando, mas, enfim, para vocês entenderem mais ou menos a arquitetura, é como se fosse isso. Nós vamos usar o Git nas nossas máquinas locais e vamos enviar para o GitHub o nosso trabalho, certo? Ou também nós vamos baixar do GitHub o trabalho de outras pessoas, certo? Bom, para obter o Git, muito simples, você acessa esse site, git-scm.com. Lá você baixa a versão do Git para a sua máquina, para o seu sistema operacional. Instale uma versão simples, tá? Nós vamos fazer todo esse curso usando comandos em terminal. Nós não vamos usar uma interface gráfica para trabalhar no Git. Existem interfaces gráficas, né? Mas eu acho interessante a pessoa saber os comandos. Depois ele pode ir para uma interface gráfica, tá certo? Bom, basicamente é isso então. Vejo vocês nas próximas aulas. Não esqueçam de inscrever-se no canal e deixar aquele seu curtir e os seus comentários sobre essa aula aqui abaixo, ok? Até mais e tchau! Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.